Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é segunda-feira e mais uma semana de estudos se inicia. Continue concentrado, fazendo todas as atividades. Essa semana nós vamos terminar o nosso livro. Nós temos um conteúdo de matemática para terminar e vamos fazer algumas revisões. Então, essa semana a tia vai mandar alguns formulários para vocês preencherem. Se for possível, eu envio no mesmo dia que a tia mandar, tá bom? Vocês podem pesquisar no livro, não tem problema nenhum. Nós vamos rever e relembrar alguns conteúdos. E vamos encerrar o conteúdo de matemática também. Na semana que vem, vamos começar com o livro volume 3. E para isso, na sexta-feira, eu vou marcar o horário certinho, vou colocar aqui no grupo e vou pedir que vocês levem esse livro, o volume 2, e peguem o volume 3 comigo na sexta-feira, tá bom? Eu vou confirmar o horário depois com vocês. Então, quem tá com atividade atrasada, com alguma coisa pendente, coloque em dia essa semana, para que na sexta-feira vocês possam me entregar e pegar o volume 3 para a gente começar na segunda-feira, tá bom? Então, vamos lá, hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre multiplicação com reagrupamento. Então, pegue seu livro, abra na página 59 e acompanhe a leitura, tá bom? Maria mora em um sítio com a família. Aí aqui mostra a imagem de Maria no sítio. Ela ajuda o pai a cuidar desta plantação de repolho. Podemos calcular a quantidade de pés de repolho de várias maneiras. Acompanhe. Então, a primeira maneira que ela encontrou, para a gente contar e acompanhar, foi por meio da adição de parcelas iguais. Então, colocou 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14, que é igual a 84. Vamos para a página seguinte. Usando o material dourado, temos 14 pés de repolho por fileira. São 6 fileiras de pés de repolho. Então, aqui nós temos o material dourado, a gente sabe que a barrinha tem 10 e cada cubinho, representa uma unidade. Então, 10 mais 4, 14. Então, aqui, 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14, representado pelo material dourado. Juntando a quantidade de pés de repolho, temos. Aí aqui nós temos toda essa representação bem aqui. As barrinhas e os cubinhos, que dá 8 vezes 10. Por que 8 vezes 10? Porque juntando os cubinhos forma uma barrinha. E aqui nós temos 20 cubinhos, então eles vão formar 2 barrinhas. Então vão ficar 8 barrinhas. Tem 6, mais 2 que vão se formar 8. E sobra 4 ainda, pra gente somar depois. Então, a gente pode calcular 8 vezes 10, depois mais 4. Então, é uma outra forma de pensar nessa conta. Então, nós podemos somar 14 mais 14 mais 14 mais 14, fazendo um cálculo escrito. Nós podemos também pensar se fosse o material dourado. Agora, nós vamos ver uma outra forma de calcular por meio do algoritmo da multiplicação. Então, nós vamos armar a continha de multiplicação. Acompanhem no seu livro. Então, aqui nós colocamos 14 dividido em unidade, dezena, O 4 é unidade, o 1 é dezena. Vezes 6. Então, vamos multiplicar 6 vezes 4. Primeiro, a gente multiplica pela unidade e depois a gente multiplica pela dezena. Então, vamos lá. 6 vezes 4, quanto é? 24. Então, eu coloco 4 aqui, do 24, e sobe 2, porque eu não posso botar 2 números na fileira da unidade. Tem que subir, tem que reagrupar. E aí, eu multiplico 6 vezes 1, 6. O que eu faço com esse 2 aqui em cima que subiu? Eu somo, eu vou somar, mais 2. Então, 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Aí, aqui nós temos 84 como resposta. Vocês vão ver que na multiplicação existem várias maneiras de pensar. Nós já vimos 3 e tem mais exemplos. Vamos lá, na próxima página.
Observe o nome dos termos de uma multiplicação. Então, qual o nome dos termos? Então, ó, fator, fator e produto, tá? As parcelas, né, como a gente conhece na adição, na multiplicação se chama fator. E o resultado, produto. Podemos também resolver essa multiplicação pela decomposição de um dos fatores. Observe. Então, nós temos aqui, ó, 6 vezes 10 e depois 6 vezes 4. Então, nós vamos também encontrar o mesmo resultado. Não é 6 vezes 14? Você pode pensar 6 vezes 10, 60. 6 vezes 4, 24. 60 mais 24, igual a 84. Então, existem várias formas da gente pensar na matemática para calcular, para encontrar o resultado. Portanto, há 84 pés de repolho. Acompanhe a seguir a resolução de outra multiplicação por meio do algoritmo. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Então, coloco 5 na unidade e a dezena sobe, ele reagrupa. 5 vezes 1, 5, mais 2 que subiu, 7. Então, dá 75, 5 vezes 15. Mas eu também poderia pensar 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. 5 vezes o 15. Então, existem várias maneiras de você calcular. Aqui também nós temos outro cálculo, observa aí no seu livro. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1 que subiu, 9, 94. Então, 47 vezes 2 é igual a 94. E aqui, 3 vezes 27. Quanto é 3 vezes 27? 3 vezes 7, 21. Sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Na feira da cidade, o pai de Maria vende os produtos que produz. Na última feira, ele levou 5 caixas com 28 berinjelas em cada uma. Quantas berinjelas o pai de Maria levou para vender na feira? Vamos determinar de maneiras diferentes quantas bandejas o pai de Maria levou para vender na feira. Então, por meio da adição de parcelas iguais. Então, são 28 berinjelas, né? Em 5 caixas. Então, podemos calcular 28 mais 28 mais 28 mais 28 mais 28, que é igual a 140. 140 berinjelas que ele levou. Aqui, da mesma forma que nós vimos antes, pode-se calcular com material dourado. Né? Pode agrupar os cubinhos até formar uma barra e calcular. Também podemos aqui, por meio do algoritmo da multiplicação, armar a continha. Tá? Então, tem várias maneiras de calcular. Aqui na página 63, também pela decomposição de um dos fatores, como nós fizemos antes, né? No outro exemplo também. E aqui, outros exemplos de cálculos. O pai de Maria vendeu 142 quilos de tomates para um supermercado pelo preço de R$ 4,00 o quilograma. Quantos reais ele arrecadou com a venda? Então, ele vendeu 142 quilos a R$ 4,00. Então, como que vai ser minha conta? 142 vezes 4. Como aqui embaixo nós temos o exemplo. Observa aí no seu livro. E a gente calcula. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16, sobe 1. Acompanhe aí no seu livro. 4 vezes 1, 4. Com mais 1 que subiu, 5. Então, 4 vezes 142 dá 568. Agora, na página 64, nós temos mais alguns exemplos como os anteriores. Eu não vou ler, mas vocês leiam, por favor, acompanhem, né, calculem para vocês entenderem melhor. Eu vou botar aqui agora um vídeo explicando passo a passo para calcular, né, as multiplicações, tá bom? Então, acompanhe esse vídeo e depois vocês vão fazer as atividades da página 65, 66 e 67. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, podem entrar em contato, tá bom? Então,
Nessa semana, nós vamos encerrar o nosso conteúdo de matemática, vamos fazer alguns formulários, né? Como eu comentei com vocês no início do vídeo. E na sexta-feira, eu vou estar lá na escola, né? Eu vou marcar o horário certinho com vocês para pegar esse livro e entregar o livro volume 3, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. O Sr. Joaquim é o alfaiate mais antigo da cidade. Ele tem uma caixa que contém 15 carretéis de linha preta. Quantos carretéis há em 6 caixas iguais a essa? Vamos descobrir? Para isso, nós fazemos a quantidade de carretéis vezes a quantidade de caixa. Temos dezena e unidade. 15 carretéis vezes 6 caixas. Vamos passar o traço e vamos descobrir. Começando pela unidade, 6 vezes 5, 30. O 30 não cabe aí. Então, colocamos o 3 lá na casinha da dezena. 6 vezes 1, 6. E o que fazemos com esse 3 que subiu? Nós somamos. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Descobrimos, então, que o Sr. Joaquim tem 90 carretéis de linha preta. Olha essa outra situação. Para fazer o bolo de aniversário do bairro, as doceiras compraram 5 caixas de ovos. Em cada caixa haviam 12 ovos. Quantos ovos as doceiras compraram para fazer o bolo? Nós temos aí as 5 caixas de ovos e vamos ter que descobrir quantos ovos tem. Nós fazemos 12 vezes 5. Vamos lá? Temos a dezena e a unidade. 12 ovos em cada caixa vezes a quantidade de caixa, que é 5. Vamos passar o traço. E vamos começar pela unidade. 5 vezes 2, 10. Colocamos o 1 lá na casa da dezena. 5 vezes 1, 5. E o que fazemos com esse 1? Nós somamos. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Juntos, nós descobrimos que as doceiras usaram 60 ovos. Agora vamos aprender outra situação, que é a multiplicação com reserva na dezena e na centena. Observe essa cena. Marcos tem 378 bolas de gude e seu primo tem 2 vezes mais. Nós temos que descobrir quantas bolinhas de gude tem o primo de Marcos. Para isso, nós faremos a quantidade de bolinhas que Marcos tem vezes 2. Vamos lá? Dessa vez, nós temos centenas, dezena e unidade. 378 bolinhas vezes 2. Vamos passar o traço e vamos resolver. Começando pela unidade, nós temos 2 vezes 8, que é 16. Colocamos o 6 na unidade e subimos o número 1 na casa da dezena. Agora vamos resolver 2 vezes 7, é 14. E o que fazemos com esse 1? Nós somamos. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Também não cabe aqui. Vamos pôr o 5 na dezena e subimos o 1 na casa da centena. 2 vezes 3, 6. E o que fazemos com esse 1? Somamos novamente. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Pronto, agora nós resolvemos e descobrimos que o primo de Marcos tem 756 bolinhas de gude. Agora é sua vez.